Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Vou apresentar aqui o projeto que foi desenvolvido na Escola Estadual Governador de Serra Rosado. O nosso projeto é intitulado Dinheiro Público em Debate e Educação Fiscal na Escola. Então, eu sou professora da área do ensino técnico. A nossa escola é uma escola de técnico integral e lá nós temos o curso de administração. Então, é bem propício, né, o tema ao que nós discutimos dentro das nossas disciplinas, especificadamente na disciplina de gestão pública. Então, foi pensando nisso, né, que nós começamos, na verdade, né, um projeto, mesmo sem ter conhecimento ainda do edital, né, do prêmio, e aí nós realizamos esse projeto, iniciamos, na verdade, no ano passado, porque a disciplina de gestão pública, ela é uma disciplina que é ofertada para as turmas de primeira série, dentro da nossa matriz curricular, e sempre no segundo semestre. Então, nós realizamos no ano passado e estamos dando prosseguimento agora, nesse ano, também, com as turmas que estão no primeiro ano. Pode passar. Então, me chamo Noemi Moreira. Pode passar, por favor. Eu sou graduada em Administração e Ciências Contábeis. Estou finalizando agora o curso de Gestão Pública também, justamente com o entendimento de estar dentro do ambiente público, da importância de nós, enquanto servidores públicos, ainda sou servidora temporária, mas de nós, enquanto servidores públicos, também entendermos, né, como é que é o funcionamento da gestão pública, dos tributos, de onde isso é direcionado, porque a gente olha muito, né, para a perspectiva do estudante, mas muitas vezes nossos colegas, realmente não têm uma compreensão da dimensão da aplicabilidade, de onde vem esse dinheiro, da questão da otimização, do que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para poder fazer a otimização e contribuir com a eficiência da utilização desse recurso. E aí, nesse sentido, né, a gente, dentro da nossa disciplina, dentro das nossas aulas, nós conseguimos discutir aspectos voltados, né, à questão do debate público sobre corrupção e transparência, e aí a gente consegue identificar que existe uma pouca ou nenhum conhecimento, né, dos estudantes sobre recursos públicos, sobre tributos, muitas vezes até mesmo pela questão da imaturidade, ainda em função da idade deles. Muitos deles não têm compreensão, por exemplo, de como é que é feito para que aquela merenda, para que aquela refeição ela chegue lá na escola. Sobre a questão mesmo da manutenção da escola, né? De quando às vezes eles chegam lá, por exemplo, eles riscam a parede da escola, eles quebram uma cadeira ou quebram uma fechadura, e muitas vezes a gente escuta o aluno dizer assim, mas o dinheiro é público. Então, assim, o dinheiro é público, mas o dinheiro é público, o dinheiro é nosso. Então, é trabalhar, de fato, uma questão de uma mudança nessa conscientização, e aí é justamente onde entra esse contexto, né, da discussão da importância da cidadania fiscal e do protagonismo juvenil, especialmente porque esses jovens, eles são, né, os cidadãos ativos, vamos dizer assim, de daqui a pouco. Pode passar. E aí o objetivo do projeto é promover a compreensão crítica dos estudantes do ensino médio integrado ao curso técnico em administração, sobre a função social dos tributos, a importância da gestão transparente dos recursos públicos e o papel do cidadão no controle social, por meio de uma formação que articule os conhecimentos da área técnica com os princípios da cidadania fiscal, estimulando a reflexão sobre gestão pública, ética, transparência e responsabilidade social. E como objetivo específico, nós temos reconhecer a importância da arrecadação tributária para o financiamento de políticas públicas, especialmente, né, a gente discutiu muito sobre a questão do pé de meia, de como vem, certo? Que é uma política pública, na verdade, né, de auxílio à manutenção do aluno na escola, da questão do Bolsa Família, que muitos deles são usuários, analisar como os recursos públicos eles são aplicados em sua comunidade, exercitar práticas de controle social, como acompanhamento de portais de transparência e elaboração de propostas cidadãs. Então, apresentei para eles o portal da transparência, ensinei como é que eles utilizam, a importância de fazer o acompanhamento, né, em função do tempo da disciplina e ainda da pouca maturidade deles mesmo. Às vezes, eles não têm uma compreensão tão técnica a respeito, porque, de fato, é muito complexo, né, os portais, mas, pelo menos, têm uma noção de que, enquanto cidadão, quanto que é importante, né, nós fazemos todo esse acompanhamento e aplicar noções de gestão, planejamento e comunicação na construção de ações de sensibilização fiscal voltados à comunidade escolar. E como é que aconteceu, né, o escopo do nosso projeto, que nós realizamos, conforme eu já falei, no ano passado, estamos replicando novamente agora,
Através de quê? Da oficina de análise orçamentária pública. Então, nós fizemos algumas oficinas, chamamos alguns convidados, pessoas da área do direito, pessoas da área da contabilidade, para poder estar conversando com esses alunos e eles entenderem que ali não é simplesmente uma percepção do professor, mas é de fato algo que é discutido em outras áreas e não apenas na área da administração. Também o uso de dados reais de portais de transparência. Então, nós fomos para o laboratório de informática, eles puderam acessar, né, o portal da transparência, buscar lá todas as informações, enfim. E também nós fizemos algumas análises em grupos. Então, fiz a divisão da turma em grupos, onde direcionei, por exemplo, para áreas específicas. Então, alguns alunos pesquisaram sobre a área da saúde, da educação, da infraestrutura, como que esses tributos eles podem ser utilizados, eles são utilizados, na verdade, né, na execução dessas ações. E também uma produção de um e-book coletivo como um produto final, que é um material que a gente utiliza dentro da escola, né, onde eu fiz lá, ano passado nós tínhamos 2 turmas de primeiro ano, esse ano nós temos 3 turmas de primeiro ano do técnico, e aí são alunos que eles fazem inclusive essa troca, né, do material que é produzido em uma turma, a gente apresenta para outra e vice-versa. Então, nosso público-alvo, né, conforme já foi passado, foram os alunos do ensino médio técnico em administração, na faixa etária média de 15 a 18 anos. Então, acaba abrangendo um pouco das 3 turmas, mas o foco é específico, é a turma do primeiro ano. Por que acaba abrangendo? Porque hoje eu estou com uma turma de terceiro ano, que eu tenho um aluno pesquisando, fazendo o TCC na área da gestão pública. Então, assim, é algo que muitas vezes a gente vê, ensina, eles aprendem lá durante o semestre, e a gente acha que vai ficar esquecido, mas isso também desperta o interesse deles, certo? Então, são esses alunos, tá? Pode passar. E aí, gente, por que esse projeto? Porque pensamos, né, por que ele foi desenvolvido. Então, nós temos o quê? Uma lacuna de conhecimento, conforme eu já falei, não apenas do estudante, mas da sociedade como um todo. Então, muitas vezes, os estudantes, eles demonstram pouco conhecimento sobre a origem e a aplicação desses recursos públicos, né? Não entende, por exemplo, que naquele produto que ele está comprando, ele está pagando um imposto que está embutido ali. Muitas vezes ele não sabe para onde aquele imposto está indo, por que é necessário, por exemplo, fazer o pagamento do IPVA do veículo todo ano, certo? Então, são todas essas arrecadações que muitas vezes se paga, o cidadão paga, mas não sabe o porquê está pagando e muito menos onde está sendo usado. O outro ponto é a questão da relevância social. Então, de fato, nós temos esses debates que são muito importantes dentro da comunidade escolar, especialmente com esses estudantes que estão em fase de formação, e também uma aproximação com as próprias competências da BNCC, né? Porque a área técnica, eu entendo que nós precisamos caminhar muito ao lado da BNCC. E aí a gente consegue trabalhar o quê? A parte do desenvolvimento de um pensamento crítico, de responsabilidade, de protagonismo e também focado na cultura digital. Que hoje os alunos eles têm disciplina, inclusive, voltada a isso, né? Inclusive, a gente conseguiu fazer elos com disciplinas como sociologia, projeto de vida, fazendo, inclusive, parceria com colegas da própria escola. O nosso cronograma de execução, o primeiro mês, né, foi um mês muito mais de sensibilização, até para poder o aluno entender o que é essa gestão pública, né? Especialmente porque são alunos que realmente estão lá, sem de fato conhecer, sem saber o que se refere a essa questão da gestão pública. Então, depois nós entramos na fase da investigação, porque é uma disciplina, né, para quem já estudou gestão pública, é uma disciplina muito densa, é uma disciplina muito técnica, com muita informação, com muitas particularidades. Imagine isso sendo ofertado para um aluno de primeiro ano, 14, 15 anos, recém-saído do ensino fundamental praticamente, né, imerso dentro de uma realidade acadêmica, vamos dizer assim, totalmente diferente. Então, deles de fato entenderem o que é. Então, foi justamente colocar muito o aluno na questão do protagonismo mesmo. O aluno ir atrás, ele pesquisar, ele investigar, ele buscar conhecer. Depois nós tivemos a fase da análise, que é o momento em que a gente entra na parte da análise dos dados, né, dos debates formativos, a elaboração de materiais educativos, a ação, que foi justamente, né, a realização das rodas de conversa, das palestras, e, por fim, a realização do relatório final. Vou passar. Certo? E aí, como meta, nós tivemos o quê? Envolver 100% de todos os alunos matriculados, né, especialmente na disciplina da gestão pública, produzir e divulgar o e-book, realizar pelo menos dois momentos, né, de ação, de eventos de sensibilização. Nós conseguimos alcançar essa meta. E as metas qualitativas seria desenvolver o pensamento crítico e, principalmente, né, estimular o protagonismo juvenil.
Tá? As avaliações se deram, né, através de debates, relatórios e autoavaliação, também uma observação contínua de participação e feedbacks, né, que eram dados justamente muitas vezes porque eles confundem, eles não sabem às vezes que o ICMS é um imposto estadual, que o ISS é um imposto municipal, né? Inclusive a gente levantou, até quando os avaliadores estiveram na escola, e até quando eu apresentei, eu falei até sobre isso, eles, mas acho que isso é um pouco complexo. Mas a gente já comecei a discutir com eles sobre a mudança da reforma tributária, né? Então, assim, isso vai impactar, não é algo que, sendo sincera, a gente ainda não tem tanta propriedade para discutir sobre isso, mas é uma realidade que está para acontecer, que já vem acontecendo, na verdade. Né? Então, nós, enquanto cidadãos, precisamos começar a nos preparar para isso e, consequentemente, né, eles já precisam entender que isso vai acontecer. Tá? Então, é algo que a gente foi discutindo, pode passar. E como diferencial do projeto, né, posso destacar o uso de metodologias ativas, né, a realização de estudo de casos, debates, pesquisas, integração entre a formação técnica e a cidadã, voltando justamente para essa questão mais reflexiva, e o potencial de continuidade desse projeto como prática permanente, porque uma das grandes vantagens que nós temos é que no nosso curso tem uma disciplina específica para isso. Né? Então, nós podemos cada vez mais fortalecer, e é tipo assim, a gente vai executando um semestre e já vai pensando o que eu posso melhorar para o próximo. Né? Então, é muito isso. Certo? Então, e aí, de forma geral, né, os desafios e impactos voltados, né, a questão da utilização das metodologias ativas, então, é um diferencial que nós podemos estar trabalhando dentro do nosso projeto. A questão da própria sustentabilidade, de transformar o projeto como algo, né, que tem potencial para continuidade, e também uma contribuição aí com uma formação integral. Né? Então, de modo geral, né, um projeto que ele transforma jovens em cidadãos críticos e participativos, preparados para os desafios da gestão pública e da vida em sociedade, né, que é justamente o que a gente busca. E, por fim, né, a gente pode chegar à conclusão de quê? Que o projeto ele traz como contribuição da educação fiscal como um eixo de formação crítica e cidadã, os alunos como um agente de transformação social e também, né, discussões aí direcionadas à questão da transparência, da ética e da responsabilidade pública. Pode passar. Essas são algumas imagens, né, algumas fotos de momentos que nós realizamos lá na nossa escola. Né? Nós tivemos a participação de uma contadora que foi falar justamente, né, sobre a questão tributária, fiscal, também teve a participação do advogado e, mais recentemente, pode passar, nós levamos, né, os estudantes para uma visita técnica, né, uma aula de campo na Câmara Municipal lá de Mossoró, onde eles puderam participar de uma sessão, vendo realmente como é que é todo o funcionamento, como é que é toda a articulação, certo? E aí é isso. Aqui tem um QR Code que dá acesso ao material que foi produzido pelos estudantes no semestre passado. Para esse semestre nós ainda estamos em fase de elaboração, daí a gente espera ter um material ainda muito mais robusto. Então, gente, muito obrigada pela atenção de todos e de todas, e é isso. Muito obrigado também aqui, professora da Escola Estadual Governador de Ser Rosado de Mossoró.